Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Cinéfilos em Foco, o podcast do Observatório Geek, onde a gente conversa sobre cinema com quem realmente entende do assunto. E no episódio de hoje eu trouxe uma convidada muito especial, Vivian Dias. Ela é criadora de conteúdo que produz vídeos sobre filmes, livros, curiosidades e análises voltadas principalmente para o universo do terror e do suspense. E o tema de hoje é terror na era da internet. Afinal, nos últimos anos vimos histórias como Backrooms. It's beautiful. Am I right? Hello? E Obsessão I love you! saírem da internet para conquistar espaço no cinema, enquanto criadores de conteúdo passaram a influenciar cada vez mais as discussões sobre filmes, livros e tendências do terror. Mas será que essa nova geração de criadores está transformando a forma como consumimos e debatemos o gênero? Bom, para discutir tudo isso, eu preparei 5 perguntas para a nossa convidada especial. Oi, Elion, tudo bem? Obrigada pelo convite para participar aqui do podcast do Observatório Geek. Eu sou a Vivian, eu sou criadora de conteúdo de filmes, séries, livros, curiosidades desse universo e eu estou muito feliz por estar aqui para bater esse papo com você e responder algumas perguntas que você preparou. Então, bora lá! Primeira pergunta. Vivian, como surgiu a ideia de criar conteúdo sobre filmes, livros e curiosidades de terror e suspense? Então, Elion, desde que eu me conheço por gente, eu sou apaixonada por cinema e literatura. Mas, por incrível que pareça, eu era a maior cagona do mundo para filme de terror quando eu era pequena. O meu maior pesadelo era o Sméagol do Senhor dos Anéis. Isso dele. Nós precisa do precioso. Eles roubaram ele da gente. Então, assim, eu não sei qual foi a minha virada de chave para amar terror, principalmente terror psicológico, como é o caso hoje, mas a vontade de criar conteúdo sobre isso veio bem aos poucos. Ano passado eu comecei a gravar vídeos de uma forma bem esporádica mesmo, no universo da moda ainda, porque eu morria de vergonha das pessoas me verem tentando e não produzindo conteúdos maravilhosos de primeiro, sabe? Mas hoje eu já não tô nem aí. E definitivamente foi um processo. Por conta de algumas influenciadoras literárias também que eu admiro muito, como a Liv Resenhas, eu comecei a compartilhar reviews de livros em janeiro desse ano. E naturalmente os filmes vieram juntos, sabe? Eu adoro o processo de escrever roteiros, mas eu tento conciliar o máximo que eu posso para não negligenciar minha faculdade e estágio também. Então, quando eu não tô de férias, fica um pouco mais corrido. Compartilha a mesma experiência, mais ou menos, que a tua. Eu comecei também... Não, quanto a filme de terror, eu sempre vi, né? Desde pequeno, nunca tive medo. Mentira! Pra assistir, eu gostava. Suspense também, de mistério. Então, eu sempre curti, né? E quanto à questão do canal, né? Ou do criação de conteúdo, eu comecei já ali no YouTube mesmo, 2016, né? Depois que eu fui indo para outras redes, né? Aí, Instagram, tive até uma página de terror no Face, né? Também que eu criei faz tempo. E eu compartilhava vídeos, né? De curta-metragem, né? De terror. Aqueles curtas em metragem. Compartilhava também do Slenderman, que tava em alta. Muito, muito em alta mesmo na época. E eu gostava muito dele. Do Slender, daquela lenda urbana do Slender, né? Dos jogos também. Então, era uma página chamada Slenderman. Lá eu compartilhava várias coisas voltadas a esse personagem e também relacionado a curtas-metragem. Focado em curtas-metragem. Eu gostava muito, muito, muito. Foi basicamente assim. Foi indo, depois eu criei a página. Acho que foi em 2019, né? Uma páginazinha lá que eu tinha e deu problema, e depois eu criei outra. Tô com outra agora que é o Observatório Geek, né? E aí foi. Aí tem outras também.
Então, basicamente assim, e a maioria dos questão de produção de vídeo eu não sou bom em edição. Faço o básico mesmo, os appzinho em shot, né? Faço só o básico do básico. Até que melhorou, né? Do dia que eu comecei, né? Editar e tal. Mas é só o básico mesmo. E a maioria dos questão de roteiro, a maioria dos vídeos são sem roteiro, né? A maioria só pega um tópicozinho ali e acaba improvisando. A Chloe é aquela rebelde classicona, bem clichê. Vocês já viram com certeza em algum filme essa personalidade explosiva, né? Forte. Leva a vida de qualquer jeito, né? Essa daí é a Chloe. Eu gosto bastante de improvisar, né? Nos vídeos, ser bem natural mesmo, pra ficar bem fluido, né? A conversa assim, bem espontânea, descontraída. E depois só edito, né? Edição, tira as partes que não ficaram muito boas. Sobre a questão que tu falou, achei interessante de aparecer nos vídeos, né? Não ter receio mais. Realmente, na que você aparece uma vez, duas, três, aí já acostuma e pronto, você não tá mais nem aí, deixa pra lá. Já se acostuma e perde a vergonha, né? Você aparece como se fosse uma coisa normal, né? Aparecer ali na tela e tal, conversar. Então, pra mim, realmente foi desse jeito também. Né, que você falou no início, ficou meio, né, com medo, receoso, mas depois de postar várias vezes, de aparecer várias vezes, a vergonha simplesmente foi embora, né? Segunda pergunta. Muitos filmes de terror recentes nasceram ou ganharam força na internet, como Backrooms e Obsessão. Você acha que os criadores de conteúdo estão influenciando mais o cinema de terror atual do que a crítica tradicional? Eu vou ser bem sincera nesse ponto. Eu não tenho bagagem de conhecimento suficiente para opinar de uma forma mais argumentativa. Então vai ser mais uma resposta com fontes da minha cabeça mesmo. Eu acredito que o fato de 2 dos gigantes filmes de terror de 2026 terem nascido de diretores com o início das suas carreiras no YouTube, tanto Ken Parsons quanto Curry Barker, é ótimo, maravilhoso, porque isso abre um leque de possibilidades e acessibilidade para jovens criativos que podem ser descobertos por meios não tradicionais. Então, agora, se eles estão influenciando mais ou menos o cinema de terror atual, eu realmente não sei dizer, mas que eles têm um peso gigantesco, tem. Eu creio sim que estão influenciando, né, o criador de conteúdo, o cinema. Só pelo filme Obsessão já mostra isso, né? Ele deu o pontapé, eu acho, inicial, né? Tanto o diretor de Backrooms e Obsessão, para outros criadores de conteúdo, né, e menores, né, do YouTube, se voltar mais para o cinema, né, terror, especialmente, né, desse gênero. Tem várias possibilidades, né, assim, de criatividade, o gênero terror, mais do que os outros gêneros, né. Eu acho que sim, influenciou sim. A crítica vai continuar, né, a crítica tradicional, mas eu creio que vai ter futuramente, depois dessa explosão de obsessão em Backrooms, né, e nas redes, no marketing, né, creio que até a Obsessão vai entrar para a lista de indicados, né, ao Oscar em algumas categorias. Vai influenciar sim. Depois disso, acho que futuramente a gente vai ver mais youtubers, né, menores aí, criadores de conteúdo influenciando o cinema, especialmente no gênero terror, né? Eu creio que sim. Mas a crítica sim, ela vai estar ali, do lado, né? Até mais em alto, claro, né? Tá começando agora esse surgimento, né, dos criadores de conteúdos aí, influenciando o cinema, né? Terceira pergunta. No seu vídeo sobre Backrooms, prometeu muito e entregou nada, mas calma que eu vou te explicar tintim por tintim por que eu acho que Backrooms não saiu legal. Você comentou que não gostou muito do filme e que algumas atitudes do protagonista não fizeram sentido para você. O que mais te incomodou na experiência e o que poderia ter sido feito para tornar a história mais envolvente? Sobre Backrooms, eu definitivamente não sou o público-alvo. Eu não acompanhei a série do Parsons no YouTube, nem a criação da lenda na Creepypasta. Eita porra!
Então isso precisa ser levado em consideração. Agora, eu sabia que não existia uma história concisa, com começo, meio e fim, sobre os Backrooms. Mas por ser uma adaptação para o cinema, eu esperava que fosse também adaptado uma trama mais envolvente, sabe? Muitas pessoas disseram que a parte do público que não gostou foi porque a história não estava mastigada, mas para mim não foi esse o caso. Poderia ter uma trama mais elaborada e ainda assim tá aberto a interpretações. Backrooms eu também não curti também. Eu achei que foi muito jogada a trama ali do filme, a história, né? E eu pensava que ele era baseado numa gameplay, né? Igual o filme Edit 8, né? Edit 8. Não sei se você assistiu, mas eu esperava que tivesse, né? Aquela tensão, né? Trazer que eu vi ali um corredor, né? Eu já liguei ao filme Edit 8, né? Eu assisti, que eu gostei bastante, mas o filme realmente ele não funciona muito bem. Ele traz uma trama muito sem sentido, né? Sem muita explicação, e acaba sendo só o cara ali no corredor, né? Naquela sala, sem nada, aparecendo as coisas estranhas, e não tem aquele peso, né? Que o filme de terror era para trazer aquela tensão, aquele desconforto, e não aconteceu, né? Outra coisa também que incomodou foi o protagonista, que faltou desenvolvimento, né, da história ali. Tá até atrás ali no início, mas eu achei bem superficial. A atuação também, são ótimos atores, mas ficaram devendo na atuação. Eu creio que faltou roteiro, né, ali. Não pegou bem os papéis para eles, né. E ficou um filme bem apático, né, assim, terror, e não funciona nem no terror, nem no drama também. O drama tem bastante até drama também, mas que também não empolga, né? Não funciona muito bem também. Então ficou devendo bastante. Eu vi gente que curtiu bastante também. E é um filme que tá rendendo muita bilheteria, igual o Obsessão. Não sei como é que conseguiu alcançar, né? Mas teve gente que gostou, então tá rendendo bilheteria, e muito, bastante, né? Para um filme aí que investiu pouco, né? Então tá ganhando bastante. Tá aí de lado a lado com a Obsessão, né? Então foi basicamente isso, né? Que eu achei de Backrooms também. Compartilho da tua mesma experiência, né? Ruim aí com o filme, né? Não foi muito boa. Quarta pergunta. Você já falou várias vezes sobre Obsessão e também sobre Backrooms. Os dois vieram de criadores que ganharam destaque no YouTube, mas tiveram recepções bem diferentes. Na sua opinião, o que a Obsessão acertou que Backrooms não conseguiu entregar? Como eu comentei na pergunta anterior, eu não sou o público-alvo de Backrooms, então essa comparação é injusta. Sem contar que são filmes completamente diferentes, com propostas muito diferentes também. Obsessão, com toda a honestidade do mundo, se tornou meu filme favorito de todos os tempos. E eu poderia ficar horas falando sobre ele, mas eu acredito que uma das coisas que mais me cativaram foi sobre ser parte de um novo subgênero do terror que me pega muito, que é aquele terror incel, ou o terror do consentimento, sobre homens que parecem bonzinhos, mas na verdade são os verdadeiros vilões. Sim, dá para comparar em questão de que foram feitos por criadores, né, de conteúdo do YouTube, né, então rendendo bastante bilheteria, como eu falei na pergunta anterior, né, que Backrooms está de lado a lado com Obsessão, mas cada um traz uma proposta ali diferente. Backrooms ali, e foi feito baseado na creepypasta, né, do YouTube, quer render, né, desconforto através de um lugar estranho, né, que é aquela sala que a gente não sabe o que é, trazer aquele mistério, né, envolver o público ali junto com o personagem e descobrir o que tem naquela sala, né, por trás daquela sala. Então traz aquele terror mais voltado ao desconforto, à claustrofobia também, né? Aqueles corredores mais curtos, né? Que você tem a sensação de estar fechado, né? Preso. E a Obsessão, ele traz mais aquele terror mais convencional, assim, ligado a relacionamento, né? Entre um personagem e outro. Entre um garoto e uma garota. E vai trazer o terror ali, envolvendo a parte do desejo, né? Você desejar uma coisa por meio daquele item, né, que é entregue, que o personagem compra ali.
acaba não dando muito certo, né, o que ele deseja. Então vai explorar esse terror aí, psicológico e até sobrenatural também, né? E são propostas diferentes, sim, porém estão ligadas, assim, de certa forma, pela bilheteria, que estão rendendo bastante, pelos criadores, né? Serem criadores do YouTube, ambos serem, né? Então é uma coisa assim que está dando o que falar, né? Bastante. Os dois, né? Os dois estão bem alta mesmo tendo recepções divisivas, né? Alguns não curtiram um e nem o outro também. E outros curtiram os dois, né? No meu caso, eu curti só Obsessão também. É o melhor terror, sim, do ano. Não chegou a ser o meu favorito de todos, igual aconteceu contigo, mas eu considero Obsessão o melhor terror, sim, do ano, sem dúvida. E Backrooms aí fica entre os piores, né? Tá na minha lista de piores filmes aí do ano já também. Para finalizar o episódio de hoje, como alguém que acompanha tanto filmes quanto literatura de terror, você sente que hoje os livros ainda conseguem criar experiências mais assustadoras e profundas do que os filmes, ou o cinema já alcançou esse mesmo nível de imersão? Também acho que não existe uma comparação justa. Sem livros, não há filmes, mas dizer que a sensação que os livros despertam em mim é a mesma que os filmes fazem, também não consigo. A dinâmica é diferente, a imersão também. Tudo depende do quanto você está focado na experiência e o que o diretor, escritor quer transmitir. Eu creio que nem sempre precisa de livros, né? Eu acho que é uma ideia que você surge assim de lendo, por exemplo, em outro lugar, né? Ou vendo alguma coisa sem ser de livro específico. Dá para render um filme, né? Até de um curta-metragem, é uma ideia que você tirou de um filme ali, né? Mas que acaba sendo tirado também desse outro filme, né? Que foi baseado também em um livro, então fica... Mas eu creio que dá para criar filmes sem ser de livros, né? Um roteiro original também. Questão de livros, eu não leio muito livro, eu li bastante lá por volta de 2019, 2020. E série, né? A série Dark Materials, a segunda temporada, teve algumas decisões que eu achei melhor do que o livro. Eu li o livro, né? O livro da Faca Sutil, né? Dark Materials, segunda temporada, que é baseado no livro Faca Sutil, né? E teve decisões ali que eu comparei com o livro, que eu achei que a série ela acabou fazendo melhor, né? Então, existe sim. Eu creio que em filmes também, só não tô lembrando, né? Mas creio que tem decisões criativas, né? Mesmo mudando em relação ao livro, mas que acabam envolvendo o público melhor do que no livro, né? Imergindo o público naquela história melhor do que ali no livro. Não é comum assim de ver, né? Sempre o livro ele acaba sendo melhor, né? Que tem mais detalhes e tal, aquela coisa toda, né? Tem mais liberdade. E no filme ou série fica meio restrito ali. Mas existe sim filme e série que acaba trazendo decisões criativas, né, em relação à história, enredo do personagem, melhor do que no livro. Vivian, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conhecer um pouco mais da sua trajetória como criadora de conteúdo e conversar sobre o universo do terror, suspense e sobre como a internet tem influenciado cada vez mais esse gênero. Elion, muito obrigada pelo convite, eu quero agradecer pela oportunidade, eu nunca participei de um podcast, foi um prazer compartilhar aqui um pouco do meu trabalho e também falar sobre terror, que eu gosto tanto, e também quero agradecer a todo mundo que assistiu aqui até o final, espero que vocês tenham gostado do bate-papo, e deixo também o convite para vocês seguirem minha página no Instagram, então eu compartilho bastante conteúdo sobre filmes de terror, suspense, livros e muitas curiosidades desse universo, tanto no TikTok quanto no YouTube também. Então é isso, até a próxima. E você que está ouvindo a gente, não esquece de se inscrever no canal e seguir a página do Observatório Geek no Instagram. Curte, compartilhe e comenta aqui embaixo. Você concorda que a internet está mudando a forma como consumimos e discutimos o terror? E entre filmes e livros, qual formato consegue te envolver mais? Deixe aqui a sua opinião. Eu sou Elion Felipe
e a gente se vê no próximo episódio.